governador desse planeta. Teve Moisés na primeira revelação. Muitos dos profetas trouxeram verdades cabíveis da forma que foram para a época que nós poderíamos entender de algum jeito. Mas ele nunca nos abandonou sem nos dar a sinalização do caminho melhor. Apesar de termos o livre-arbítrio, né, gente? Então, o livre-arbítrio é que conta aí nessa hora. Então, ele conforta. Ele é caminho? Claro que ele é caminho. Ele disse assim para Tomé. Tomé disse, Senhor, não sabemos para onde vais. E ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O que Jesus quis dizer isso para nós? Se nós conseguirmos embainhar a espada da tomada de consciência sobre nós, à luz da lei de amor, com certeza nós vamos ter o caminho mais adequado e as verdades estão em nós. Kardec perguntou aos espíritos, né, que onde estava a verdade divina? E os espíritos responderam, na consciência do homem. Então, se nós conseguimos entender isso, os caminhos que Jesus demonstrou, a verdade que ele vem nos trazendo desde sempre, a ponto de ter esse decesso vibratório para chegar até nós e mostrar o como fazer, com certeza ele traz também a vida. O pão do Espírito, o pão da batalha que nós temos que implementar contra os nossos vícios, esses condicionamentos seculares que nós temos do ciúme, da inveja, né, da arrogância, do amor próprio, do duelo. O duelo acabou? Não, continuamos duelando em mente, duelando em desdobramentos. Quantos espíritos se desdobram e vão buscar inimigos desencarnados ou inimigos encarnados? Quantos? A literatura espírita mostra. Da mesma forma que nós temos aquele Santo Antônio, né, de Pádua, que chamam de Antônio, e que foi lá, Pádua não é Pádua não, é outro nome, Ligório, sei lá, e foi lá fazer a defesa do pai em desdobramento. Isso é possível para qualquer um, porque nós somos espíritos centelhas com potências, e as nossas potências são dirigidas de acordo com a vontade. E a vontade, se for no caminho, a verdade e a vida de Jesus, será uma vontade profícua. Mas se a vontade, as potências estão ali para desenvolver. Agora, a vontade até é neutra. Ou eu ponho a vontade para um lado de reforma e de ajuda e de caridade, ou eu ponho a minha vontade para um sentido egoístico, aonde eu vou viver o que me interessa. Estamos aí às portas de uma eleição, né? Como é difícil a gente ainda saber escolher alguém que nos represente. A gente ainda tem dificuldade de se unir em amor pelo representante maior do planeta, que nos ama, que é Jesus, que dirá escolher um outro ser humano para nos representar. Porque as análises são completamente diferentes, de acordo com o foro íntimo de cada um. Mas um dia teremos essa plenitude. Mas só depende do caminho que nós escolhermos, das verdades que nós elencarmos e da vida que nós implementarmos. Para nós, não, para o nosso redor. Porque nós somos o que nós disseminamos. Porque se eu coloco no meu entorno a minha questão vibratória, dos meus pensamentos, que são concretos, que tem cheiro, que tem forma, que tem cor, eu vou atrair para mim forças idênticas. E Jesus lá naquela época já sinalizava a questão da mudança do patamar do planeta. Nós vamos ver com as leituras seguintes, quando ele dizia o ranger de dentes, que essa mudança de vibração e que nós temos que fazer parte dela, porque não é ele nem é o Pai, nem a esfera maravilhosa crística que vai mudar a nossa vibração. E já é hora, como diz Bezerra de Menezes, né? E como diz Manuel Filomeno, já está passando da hora de nós pegarmos o caminho adequado que já vem mostrando para nós há tanto tempo. Então, Jesus é esse caminho.
que vai sempre nos sinalizando as verdades, as necessidades que nós temos que implementar em nós e no nosso entorno. Ele promete o Espírito Santo, que na verdade vem ser o Consolador, né? Quando ele diz: mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. Olha, nós somos antigos, né, gente? Que nós estávamos lá. E como é que a gente ainda não lembra? E a gente ainda tem a felicidade, né? A misericórdia divina de termos sido apresentado a essa doutrina, né? Que é tão nova, mas que tem todos os cunhos antiquíssimos que a gente vem vivendo enquanto espírito imortal em existências múltiplas. Mas a gente resiste. A gente não sabe se a gente lá ainda fez assim ou assim. E nós estamos aqui, mas ainda há tempo, né? Porque a paciência divina é o que nos assegura. Porque chega a um ponto que o progresso é inescapável. E aí nós vamos, querendo ou não, nós vamos caminhar. E graças a Deus que nós estamos tendo essa oportunidade de estarmos aqui refletindo, né? Nós somos uns privilegiados, eu acho, por termos fé, por termos desenvolvido essa fé que nos é colocada enquanto centelha divina, que é na nossa consciência, que nós sabemos que temos um Pai, um Criador, e que nós sabemos que nosso destino não tem solução, nós vamos caminhar para a frente, para o alto. Nós precisamos e teremos que fazê-lo. E aí nos apresentam a doutrina espírita. Eu agradeço todos os dias eu ter tido a oportunidade de estar com esses ensinamentos, que se tornam mais fáceis, como disse o senhor, na vivência do dia a dia. Porque quando Kardec postula lá as leis, na orientação que os espíritos deram, as leis morais, as 10 leis, fica bem mais fácil a gente entender o nosso dia a dia. Pelo menos no dia a dia, sim. O que eu preciso mudar? Hoje eu já não falo tanto o que eu falava. Hoje eu já irrito menos a outra pessoa e a mim. E aos pouquinhos a gente vai conseguindo fazer ajustes e caminhando no caminho adequado. Lá em João, capítulo 15, 16 e 17, porque eu misturei, porque senão ia ficar muito enfadonho indo para cada um, tá? Ele disse: tenho dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Aí a gente para e pergunta: o que seria alegria para nós? Né? Da última vez que nós estivemos aqui conversando, eu até trouxe essa frase, que nem sempre o que nos dá prazer nos traz alegria, né? Então, o que é alegria? Que Jesus não era casmurro, ele era profundamente reflexivo, mas ele era leve, né? Como Chico Xavier. Chico Xavier foi leve. Chico Xavier era uma pessoa mal-humorada? Não. Chico Xavier era alegre, ele tinha um bom ânimo. Alegria não significa rir à toa, que nós confundimos na nossa cultura. Se eu rir muito, ele está alegre. Às vezes está profundamente triste, porque aquela alegria, a felicidade, ou uma pseudo-felicidade exacerbada, é o desequilíbrio da dor dentro da nossa emoção. Então, quando Jesus nos chama para a alegria, a minha alegria é a alegria de estar pleno, de se saber buscando melhoras, buscando ajudar o próximo. Da nossa alegria depende de fazermos alegria para o outro, porque senão vai haver o vazio. Olha só, quantas pessoas nós conhecemos que têm uma condição financeira confortável, uns até bastante confortável, e são tão sem saber o que querem. É um vazio, é uma falta de alegria. Uma vez uma colega que estudou comigo vivia uma situação dessa. Ela morava numa casa, uma vez eu fui fazer um trabalho com ela, e era ela e 6 funcionários ajudando na casa, no apartamento, os pais para fora, que eram donos de indústria fora do Brasil,
E era uma pessoa extremamente tristonha, mas ria muito. Ela ria muito. Mas era uma pessoa extremamente tristonha. Porque ela dizia desse vazio. Mas na época eu tinha 18 anos, já era espírita. Eu tentava dizer algumas coisas, mas eu não tive a sensibilidade, nem a capacidade da experiência da vida, de dizer assim, olha, vem cá, vamos lá fazer um evangelho no lar, na minha casa. Eu tentei, dentro do que me era possível. E espero, sempre que eu lembro dela, eu oro por ela. Porque a alegria não é o ter, a alegria é o ser. Mas está lá na ONU e na Unesco, para você ser, você tem que ir passando pelos patamares que Jesus nos ensinou, né? Compreender, você tem que ser tolerante, você tem que ser firme, mas não pode perder a doçura, nem a brandura. Mas ao mesmo tempo você tem que primeiro conhecer. Vou conhecer, vou lá na casa de idosos conhecer. Entro, conheço, ali eu vou sentir o que eu estou conhecendo ali. Volto, vou refletir, conheci, o que eu posso fazer para ir mais vezes, por exemplo. Né? Eu quero conviver com aquilo. Aí vou conviver, convivo e começo a perceber caminhos que eu posso fazer. Aí eu começo a fazer mais ainda. E aquilo tudo ao mesmo tempo vai me modificar na forma de sentir. Porque ser, e o que Jesus disse, é sentir. Porque na hora que nós realmente sentimos, nós somos aquilo que sentimos. A gente ainda está, pensa uma coisa, sente outra e diz outra. A gente ainda está assim. Mas a gente vai chegar lá. Tem coisas que a gente já sente, já pensa, já sente, já fala igual. Já tem coisas que a gente já faz assim. Mas qualquer hora, só demora mais um pouco, como diz Joana, né? Tá difícil. Não, tá impossível. Não, mas o impossível só demora mais um pouco, porque não há impossível. Então a gente vai chegar lá. Então que nós tenhamos alegria. O que mais que ele trouxe para nós? Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu pai, eu tornei conhecido a vocês. Somos amigos? Somos amigos na nossa fé que abraçamos? Nós conseguimos, porque quando Jesus fala de amigo, quando ele disse para Pedro, assim, quando ele, nas bodas de Caná, que ele chega lá e transforma a água em vinho, muitos discípulos questionaram, mas Senhor, o Senhor está transformando água em vinho, vão se embebedar. E aí ele disse assim, de jeito nenhum, não faça isso comigo, Simão Pedro. Me deixe dar alegria a um amigo. A ideia dele não era que se embebedassem, era dar a alegria, porque naquela época, naquela cultura, um casamento que acabasse o vinho ia ser muito ruim para aquela família. Tinha mais maus agouros, porque ele tinha que fazer, agir e dizer dentro da cultura que ele estava. Né? Então a amizade, vamos pensar no amigo, não é o colega que a gente fala, o amigo de fé, meu irmão, camarada, é aquele amigo que você é capaz de chegar para ele e ter atitudes francas. Né? Eu recebi uma dedicatória de aniversário, chorei tanto, gente, da minha amiga. Então, ela dizia aquele amigo que tem as atitudes francas, que é capaz de chegar e dizer assim, vem cá, olha só, você não está percebendo isso assim, assim, assim? Analisa isso aí, tal. Quando a gente está aqui, quando está ali. É aquele amigo que diz também assim, eu não sei o que vou te dizer, mas me dá um abraço, pode chorar, né? Mas é aquele amigo que também se dispõe, se disponibiliza, independente de retorno algum. É o amigo do desconhecido que é apenas irmão. É esse amigo que Jesus traz para nós. É o amigo transeunte. É o amigo que bate na porta do nosso carro e que a gente tem medo e fecha correndo o vidro, né? Mas é o amigo que acompanha nessa trajetória do planeta. É quando a gente vê numa televisão um rapaz sendo preso porque fez coisas horríveis. A primeira coisa que a gente deve pensar, segundo os mentores que mandam tantas coisas para nós, Jesus é um irmão, né?
tem uma mãe, tem um pai, né? É horrível o que ele fez, matou. E aí, por outro lado, nós passamos na rua, como disse uma vez Divaldo, que via aquele companheiro sempre no mesmo lugar sentado, tomando cerveja, bebendo cerveja, e nada fazia. E dizia, meu Deus, esse irmão sentado ali, bebendo cerveja, e não faz nada, tão jovem, pode trabalhar. Aí, a quem muito é dado, muito será cobrado. Joana disse para ele, meu filho, não diga isso, ore por ele, porque ele nessa existência nem matou ninguém. Então, nós ainda conseguimos julgar muito. Julgar muito. Nós julgamos pela aparência, nós julgamos pela vestimenta, nós julgamos pela cor da pele, nós julgamos se está limpo ou se está sujo. E aí tem aquela historinha que o companheiro fazia palestras, que eu aqui não estou me propondo a palestra, um estudo. E ele falava muito bem, a gente vê muita gente assim, que fala muito bem. E entrava uma pessoa muito sujinha, maltrapilha, sentava. Todo mundo deve conhecer isso. E o tempo foi passando, esse companheiro desencarnou. Quando chegou lá, aquele companheiro que vinha sumiu, não apareceu mais. Tudo bem, passou o tempo, o palestrante desencarnou. Chegando na esfera espiritual, esfera não, na pátria espiritual, que a esfera é lá em cima, né, gente? Quem recebe ele? É aquele companheiro. Ele disse, mas como? Você que está me recebendo? Não era você que sentava lá para ouvir as palestras na casa, lá no Jefa, Barra e tal? Era eu, sim. Mas como? Eu estou tão mal assim, que ele tinha vindo lá do umbral, e você que está me atendendo? O que você fez? Fiz tudo o que você dizia, né? E a gente, mais ou menos, age um pouco assim. A gente lê livros, lê. Mas lê muito. Lê é ótimo, ótimo, leiam muito. Mas reflita, anote. Isso aqui, eu tenho uns livros que eu boto assim. Isso aqui eu tenho que rever. Aí eu ponho lá no meu quadrinho. Eu tenho um quadrinho, quem me ensinou isso foi a Luzia Matias, quando escreveu o livro À Vontade, em cima do livro de Leon Denis, e ela faz uma questão didática para a gente ir se modificando. E realmente, se a gente diz assim, eu preciso modificar tanta coisa, o que você está implementando esse ano? Não sei, eu sei que eu tenho muita coisa. Cada hora eu vou fazendo uma coisa, né? E não é bem assim. Se a gente tem um projeto, porque a gente tem que ter um projeto para nós, né? Tem um projeto de vida, e vida é o que Jesus nos ensinou, vida interna, para criar vida na relação, né? Eu tenho que ter objetivos. Nada na vida a gente pode fazer sem ter objetivos. Então, um dos objetivos que eu venho perseguindo, eu não penso que é rápido, nem é 1, 2 anos, eu só vou criando eles e vou vendo a quantidade, volto, e aqui eu estou precisando ver de novo. Esse mês eu me peguei numa situação que eu disse assim, há tanto tempo que eu não fazia isso. Lembrei da amiga dela que ficou anos, uma trabalhadora incessante na casa espírita, estudiosa, palestrante, uma vidência, uma mediunidade que ela trabalhava sem cansar. E ela resolveu, quando era jovem, ela falava muitas palavras chulas, muitos palavrões. E ela botou como objetivo que ela não ia mais fazer isso. E ela ficou anos sem falar nem a abreviação. Nem a abreviação. Um belo dia, ela deu a brecha, se descontrolou, ainda culpou o pobre do marido. Foi por causa dele que ela falou uma palavra que ela não falava há anos. E ficou desesperada, saiu andando pela rua, chorando. Aí, analisando, eu entendo o desespero dela. Mas daí vem a Joana, né, dizendo, calma, né? Volta e refaz. Mas é porque a nossa sensação é que parece que a gente jogou tudo por água abaixo. Não jogamos. Nós somos cíclicos. A gente dá um passinho, 2 para frente e meio para trás. Porque a gente vai fazendo o quê? A gente vai sedimentando. Porque para mudar aquilo que nós já temos de hábito, de condicionamento, é muito difícil. Né? Quem gosta de doce tem que parar de comer doce. Quem gosta de fumar tem que parar de fumar de repente. É difícil. E a gente está nessa escalada, né? Então,
E quando ele diz sobre são chamados de amigo, é o mesmo tom, né? Amigo é uma coisa especial. É com o amigo que a gente aprende a exercitar o amor, né? Porque não tem a atração física, né? Entre os casais, em geral, começa pela atração física, e é realmente o amigo que é amigo, é o amor, sem interesse algum. A gente está exercitando, né? Convém que eu vá para que o Consolador venha. E ele lá já dizia que o Consolador, que a doutrina maravilhosa chegaria para nós. Jesus fala com o Pai e ora pelos discípulos e por todos os crentes. Aí a oração dele, quando ele ora, qual é o objetivo dele? Nos ensinar a orar, independente do Pai Nosso que foi pedido a ele. A oração é fundamental. Por quê? A força, o poder da oração é uma coisa enorme. A oração, ou prece, como a gente diz enquanto espírita, ela é profilática, ela é saneadora do ambiente, ela é bactericida. Ela é bactericida, porque numa prece você está prestes a ter está com uma queda de defesa, né? Ou tem um vibrião no nosso perispírito por um desdobramento do sono, nós saímos pelo sono, dormimos, saímos e fomos em algumas áreas e que a vibração dali do local fez com que algum vibrião deletério ficasse em nós. Numa prece, aquilo tudo é saneado. Então, Jesus pelo menos pediu, faça uma vez por semana o Evangelho. Mas está difícil aquela semana? Faz 2. Ainda não está melhor? Faz 3. Faz 4. Faz 5. Né? E durante o dia, quanto mais a gente puder orar, para que a gente entre em comunhão com a esfera divina, a gente nunca deixa de ser amparado. Nunca. Então Jesus lá vem desde lá dos Evangelhos e beija antes, nos dando o caminho. Então ele ora por todos os discípulos e por todos os crentes. Isso, quando está assim nos Evangelhos, ele ora pela humanidade. Ele ora por todos nós, encarnados e desencarnados, nesse ir e vir. E aí ele diz que o reino de Deus está dentro de nós. No Evangelho de João, de Mateus, tem 20 parábolas, 7 são só sobre o reino dos céus. E o que é o reino de Deus? É o que está dentro de nós. E a gente fica procurando fora, né? A oração é para que o nosso interno entre em comunhão e não o que está fora de nós. Então Jesus nos ensinou. Segui-lo só depende de nós. Ele informou? Informou. Ele orientou? Ele exemplificou? Demonstrou? Explicou? Com certeza. Ele trouxe o amor sobre a justiça, né? Porque se a gente for falar assim sobre as 10 leis morais que Kardec organizou, a mais importante que todos os livros trazem para nós é a lei de justiça, amor e caridade, né? Justiça, Moisés. Amor, Jesus. Caridade, a doutrina. Fora da caridade não há salvação. Então Jesus trouxe o amor como apanágio daquela justiça. Justiça como a gente entende, que já existem estudos sobre a justiça que são superiores, né? E através da caridade, porque o tempo todo ele foi caridade. Ele é caridoso. Nós estamos aprendendo a fazer caridade, né? Ele mostrou a simplicidade e a humildade, dizendo que não tem que se humilhar, tem que se humildar, né? Humilhação. Que a pobreza material não significa ser humilde. Como é difícil, às vezes, a gente ajudar um companheiro que é mais humilde, mas que é tão vaidoso e tão orgulhoso. Tem muito isso, né? Ele trouxe a grandeza da mensagem pelas verdades divinas que estão aonde? Em nós. Nós sabemos exatamente o que é certo e o que é errado. A moral nós temos. Podemos decidir ser imorais ou amorais, mas que nós temos em nossa consciência, temos. Então o pensamento do mestre veio e contagiou toda a humanidade. Quem não fala em Jesus, mesmo aqueles irmãos que não são cristãos, que não se dizem cristãos, pelo menos fala porque estão contra ele. Mas ele falou para todos eles, para todos nós. E isso aqui é muito importante, né? O valor do ideal.
esse ideal nosso que ele trouxe para nós, que é estar na abnegação, no sentimento que se projeta, é o amor com que fazemos as coisas. São nossos sentimentos com amor no coração. Da outra vez eu também trouxe isso, que eu tinha lido no livro. Não é, não interessam os meios, eu quero o fim. Não, interessam os meios todo o tempo. O fim é amor, então o caminhar tem que ser de amor, buscando cada vez mais o aperfeiçoamento dessa situação. E aí, nós vamos buscar lá, em Palavras da Vida Eterna, de Emmanuel. Emmanuel, nesse livro, esse livrinho aqui, vamos ver se vocês têm. Palavras da Vida Eterna. E ele traz nos padrões de Jesus. E começa com uma palavra de Paulo, né? Paulo de Tarso. E renovai-vos pelo espírito do vosso sentir. E aí, o que é isso? Ele diz para nós, apacenta o pão nos padrões de Deus. Espera aí, eu errei. Não é esse não. Espera aí, gente. Não, não é esse não. É outro. Está aqui mesmo. Nós passamos por várias transformações. Muitas. A gente se transforma pela vaidade, pelo momento da idade. A gente se transforma pelas circunstâncias. A gente se transforma pela ação do outro. E a gente vai vivendo, experimentando 1000 transformações. Mas diz Emmanuel para nós, com base lá em Jesus, a metamorfose essencial, entretanto, para nós será sempre aquela que nos alcance o imo da alma. O apóstolo Paulo impele-nos a renovação pelo sentimento, à luz do Evangelho. Evangelho é boa nova. Quem trouxe a boa nova? Jesus. Ele é sempre nos sinalizando. Isso equivale a dizer que para renovar-nos em verdade, no modelo de Cristo, é necessário, acima de tudo, sentir nos padrões do Cristo. Para pensar, observar, ouvir, ver e agir com acerto na realização da tarefa que o Cristo nos reservou. O que foi? É o ar. Então, será que nós estamos nos padrões de Cristo? Nos vivendo dentro dos padrões da nossa possibilidade, porque nós não somos crísticos ainda, um dia vamos ser. Mas será que dentro da nossa possibilidade, quando alguém nos irrita, a gente para e compreende, diz assim, ainda é a possibilidade do meu irmão, seja o irmão que for, tá? Seja em que situação que for. Será que nós estamos nos padrões de Jesus? Né? O que nos falta para sentir esse padrão? O que vocês acham que nos falta? Paciência? Sempre. O que mais? O que nos falta? Falta amor? Amor por nós? Amor pelo outro? Amor em essência? Falta pensar o espiritismo, já que somos espíritas, tá? Pensar o espiritismo, estou colocando pensar o espiritismo porque nós somos espíritas, estamos aqui numa casa espírita. E o que é pensar o espiritismo? É sentir, é agir com ele, é dormir, acordar com ele. Principalmente dormir, gente. Porque se a gente dorme sem uma oração, vamos parar aonde? Né? É ir e voltar no corpo fora dele, pensando nos ensinamentos de Jesus, que estão todos clareados, explicados, exemplificados no Consolador Prometido. E que nós estamos tendo essa chance que a gente não pode abrir mão dela. E aí, o que seria pensar o espiritismo? Fazer, ter bom ânimo seria? Tenha bom ânimo. Quer dizer, tenha a confiança da fé, tenha a certeza de que o Pai não nos abandona, tenha a convicção de que o que temos de ruim ainda está bem amenizado pela misericórdia divina. Tenha a certeza que esse bom ânimo é aquele que trabalha, é aquele que não só lê, mas que põe a mão na charrua, é aquele que vai à frente da dificuldade
para ajudar. Mas onde? Na casa espírita também, no asilo também, no orfanato também. Mas da onde começa isso? Na nossa casa. Porque aqueles que vêm formar a família material não vêm fortuitamente. Nós escolhemos ou fomos impostos a vir, mas com certeza são os melhores. Dizia Chico Xavier, falando das palavras de Emmanuel, nós temos a família que precisamos, que necessitamos. Fazemos às vezes escolhas equivocadas? Fazemos. Mas, mesmo com as escolhas equivocadas, porque no plano espiritual, nada é imediato e rapidamente feito. Tudo é muito bem planejado. A ponto de, quando a promessa do Consolador, se Kardec falhasse, já tinha o Leon Denis. E se Leon Denis, já teria outro. Porque tem que ter o plano A, o plano B, o plano C, em termos de nos ajudar pela nossa dificuldade vibratória, que a gente vai se modificando e os caminhos vão se tomando, às vezes, lados tortuosos, né? Então, pensar no espiritismo é pensar como espíritas. Então, vamos lá. A minha amiga descobriu que o marido tem uma amante, né? E agora? O que eu faço? O que eu faço com aquela amante? Tem um livro, Nos Domínios da Mediunidade, que aparece uma irmã que não sabia que o marido tinha amante, mas sentia. Essa sensação é natural, porque está escrito lá pelos instrutores de André Luiz, que quando você tem a convivência amorosa na sua família, com as pessoas que são afins, e principalmente os casais, você entra numa teledinâmica, né? Então você capta. Capta tanto que numa hora que ela estava tão desesperada, ela baixou, chorou, pedindo, clamando que ajuda, que era alguma coisa que estava acontecendo, ele estava com alguém. Os espíritos protetores avistavam, plasmado, a imagem da amante do marido. Da força dela era tamanha, junto de conexão com o marido, que o ectoplasma dela fazia plasmar a imagem que estava na cabeça do marido, né? Vejam o que nós fazemos conosco, né? E assim a gente pensa e age, e o pior, reage. A gente reage mais do que age, né? E então, quando ela dormiu em desdobramento, levaram-na para ela ver onde o marido estava. Num momento de profundo amor dela com a mãe muito doente, quase para desencarnar. Quando ela avista o marido e a mulher do lado, cheia de intimidades, ela entra em desespero, em desdobramento. Chorou, se descontrolou, e o Aulus... E nós faríamos assim na matéria. Fulana, se acalma! Assim que a gente faria. Se acalma, senão nada vai resolver. Foi assim que ele fez. Minha irmã, se equilibre. Você pediu ajuda. Nós estamos começando a lhe dar ajuda. E quantas vezes a gente pede ajuda? E quando nos ajuda no caminho mais adequado, a gente se desespera. Ainda damos trabalho, né? E aí, num primeiro momento, agora pasmem, a própria guardiã dela, porque a gente fala guardião, acho que só tem espírito como se fosse sexo masculino, né? Mas existem espíritos que cuidam de nós aqui, que se apresentam como mulher. A guardiã ficou tão irritada antes que falou com o instrutor, não, precisa me ajudar, porque aquela mulher que era a amante. Ele falou, minha irmã, pensemos nela como irmã que está em equívoco. Vocês vejam, isso para um guardião, porque o guardião é de acordo com o nível de quem está sendo guardado. Então, o nosso guardião não pode ser aquela coisa muito evoluída, porque a gente não vai ter conexão. São espíritos bons que estão em serviço, mas que às vezes dão uma escorregada, né? Então, o que é ser espírita? É dizer para um companheiro ou uma companheira, se for na vida conjugal, não quero mais, vai em paz, seja feliz, sem querer mal, né? É você saber que fizeram mal para um filho, que tocou em filho, a gente esquece que é espírita. É tão engraçado, gente. Vira todo mundo bárbaro, né? Porque não pode fazer nada com os filhos. Fez mal um filho, tem que agir como espírita.
sentir como espírita. É claro que nós não somos crísticos. A gente pode ter aquele momento, mas no mesmo momento que tem a reação, você volta. Espera aí, não, espera. Não adianta eu me desesperar, senão não vai acontecer, as coisas não vão resolver, eu vou piorar meu entorno. Então, para ficar no caminho de Cristo, a gente tem que estar nesses padrões. O que é pensar como espírita? É hora de olharmos com mais seriedade na hora de darmos o testemunho. Olharmos aquilo que a gente conhece, que a gente estuda. Termos fé raciocinada e, para tal, temos que estudar. Temos que estudar. Quantas vezes? Todo dia. Tem que estudar todo dia. Em vez de ver novela, vai estudar. Estuda que vale mais a pena, né? Está acabando? Dá tempo, né? Dá tempo. E por que que nós temos que estudar? Que toda a realidade é a do Espírito. E toda a paz é a do entendimento do reino de Deus e de sua justiça. Em nós. Trabalhemos por Jesus. Ainda que a nossa oficina esteja localizada no deserto das consciências, porque é verdade. A consciência do outro é desértica, a nossa nunca é, né? Mas é isso, a gente não pode desistir de nós nem de ninguém. Todos somos chamados ao grande labor. E o nosso mais sublime dever é responder aos apelos do escolhido. Isso está a caminho da luz, de Emmanuel. Cadê que o negócio não quer ir? Sim. Então, onde está a lei divina, na consciência humana, ele propôs, Kardec, 10 leis, e a lei de justiça, de amor e caridade, eu já até comentei, que seria Moisés, Jesus, e a caridade, a doutrina espírita. Isso aí, quem diz é Sueli Caldas Schubert. Então, o que eu também estou trazendo, gente, é uma reflexão, mas em cima dos ensinamentos que Jesus continua mandando para nós, né? Então, toda a realidade é do Espírito e toda a paz é do entendimento. Aquilo que a gente acabou de ler, que colou aí de novo errado. Se já sentiste a mensagem de Jesus, não te detenhas. Aproveita esse momento importante e deixa-te penetrar por ela, a fim de que a tua seja uma aprendizagem valiosa, que te facultará a alegria de viver, libertando-te das causas das aflições e emulando-te ao crescimento interior incessante. Diretrizes para o êxito de Joana. E aí Cristo está lá, né? Cristo espera por nós. Cristo está aguardando, mas um aguardo produtivo, né? Um aguardar com emanação constante, com planos intermitentes, na singularidade de cada um. Porque a gente é tão magnânimo e tão grande que a gente não alcança. Por exemplo, uma situação de desencarne coletivo. Mas como? Que trabalho que Jesus vai ter, ou que os trabalhadores do Pai, além de Jesus, vão ter de pegar um a um? Não, é a força de atração que nós temos desde lá, aprendemos enquanto mineral, vegetal, né? Vão se atraindo para aquele mesmo lugar. Por mal? Não, por bem. Tudo que nos acontece é o melhor, até quando nós conseguimos desviar desse caminho. Então ele diz assim para nós, Jesus, no entanto, há quase 20 séculos, no caminho, verdade e vida, clamou, lançai a rede para a banda direita do barco e achareis. Figuradamente, o espírito humano é um pescador dos valores evolutivos, na escola regeneradora da Terra. A posição de cada qual é o barco. Em cada novo dia, o homem se levanta com a sua rede de interesses. Estaremos lançando a nossa rede para a banda direita? Fundam-se nossos pensamentos e atos sobre a verdadeira justiça? Convém consultar a vida interior, em esforço diário, porque o Cristo, nesse sentimento, recomendava de modo geral aos seus discípulos: dedicai vossa atenção aos caminhos retos e achareis o necessário. O pão do corpo, o pão da alma, a vida que é eterna, que é imortal. Eterna só o Pai, mas que é imortal. Uma boa tarde para nós todos.